existem mais. Esta lista abrange desde tempos mais antigos até o século XIX, XX e está espalhada pelo mundo. Então, alguns deles você pode já conhecer. Primeiro, Áustria-Hungria. Apesar do fato de que os Habsburgos governaram ambas as regiões por muito tempo, a própria Áustria-Hungria como um país foi meio que de vida curta. Foi criada após o compromisso de 1867, durando apenas até começar a perder a Primeira Guerra Mundial em 1918. Era um país poderoso na Europa, sendo o terceiro mais populoso em uma época. Seu império foi dissolvido e um monte de novos países foram criados. Os territórios originais, se preferir, se separaram em Áustria e Hungria, que todos nós conhecemos hoje. Em seguida, a Tchecoslováquia. Um bom segmento porque a Tchecoslováquia era, na verdade, parte do Império Austro-Húngaro, tornando-se meio que independente e sendo criada em 1918 como uma república. Eles herdaram muita indústria do Austro-Húngaro, então tiveram um bom impulso como país, embora mais tarde, sofrendo com a proximidade da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sendo invadidos e ocupados pelos alemães. Após a guerra, seus problemas ainda não haviam acabado, sendo meio que ocupados ou pelo menos fortemente influenciados pelos soviéticos até perto do fim da Guerra Fria. Depois eles se dissolveram na República Tcheca e Eslováquia, que é como permanecem hoje. Voltando um pouco no tempo, temos o neutro Morsnet. Como muitas coisas que aconteceram na Europa, isso é culpa de Napoleão, ou uma consequência de sua derrota, pelo menos. Em 1815, Morsnet foi criado, com um tamanho de menos de 2,5 km². Ficava espremido entre a Prússia e a Bélgica, e ambos os países compartilhavam seu governo. Algo semelhante ao que acontece hoje com Andorra entre a Espanha e a França. Costumava ser holandês e prussiano, mas em 1830 a Bélgica conquistou sua independência, e eles levaram a custódia de Morsnet com eles. O motivo dessa dupla custódia era que os holandeses e os prussianos não conseguiam decidir quem ficaria com a região. Era valioso por causa de uma importante mina de zinco nela. Quando a mina de zinco secou, houve uma perda dramática de interesse nela pelas potências vizinhas. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha anexou-a, mas alguns anos depois e após a guerra, em 1920, foi totalmente entregue à Bélgica. Hoje faz parte da cidade belga de Kelmis. Lá nos Estados Unidos, Vermont. Vermont, apesar de ser um estado americano hoje, já foi considerado uma espécie de país no passado. Em seus primeiros dias, Vermont tentou ser seu próprio país. Fazia parte da colônia de Nova York, governada pelos britânicos, mas em 1777 declarou sua independência, até mesmo elaborando uma constituição de valores liberais e proibindo a escravidão, uma linha de pensamento bastante moderna para a época. Eles até tinham suas próprias moedas. Enquanto isso, as 13 colônias se revoltaram contra os britânicos e se tornaram independentes como os Estados Unidos da América, mas eles não deixaram Vermont entrar. Eles disseram que, antes de se juntarem, precisavam resolver a disputa com Nova York, que reivindicava parte de seu território. Eles até consideraram voltar aos seus antigos governantes ao se juntar ao Canadá, mas acabaram não fazendo isso. Eles permaneceram independentes até 1790, finalmente resolvendo seu problema com Nova York e se juntando aos Estados Unidos da América como seu 14º estado. Mudando para a Ásia, temos o Ceilão. Durando de 1505 a 1972, esta é uma vida bastante longa para um país, pelo menos em comparação com alguns nesta lista. Mais conhecido como Sri Lanka, seu nome atual. Foi um centro comercial no mundo árabe desde o século VII. Mais tarde, em períodos coloniais, foi tomado pelos europeus e usado para a mesma coisa, mudando de mãos algumas vezes entre os portugueses, os holandeses e os britânicos. Os britânicos foram os últimos governantes de 1815 a 1948. Depois disso, Ceilão conquistou sua independência e cerca de 30 anos depois, em 1972, mudaram seu nome para Sri Lanka. Um pouco ao nordeste, Sikkim.
Sikkim estava localizado entre o Nepal e o Butão, uma pequena monarquia himalaia criada em 1642, aproximadamente do tamanho de Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos da América. Tem uma longa história, sendo independente por mais de 300 anos. A maioria da história teve reis budistas. Mesmo sendo pequeno, abriga uma reunião de muitas pessoas. 11 idiomas são falados lá e a maioria das pessoas é de descendência tibetana, nepalesa e indiana. Em 1975, foi incorporado à Índia como seu 22º estado, depois que 97% das pessoas votaram para se juntar em um referendo, algo que foi fortemente contestado pela China, mas resolvido com o reconhecimento da Índia do Tibete como território chinês. A seguir temos o Império Ashanti, criado no 1600. Hoje é uma parte de Gana. Era incrivelmente rico economicamente e tinha algum poder militar comparado a outros na região. O colonialismo e o comércio europeu enriqueceram ainda mais o país, mas depois ele se tornou parte das rotas comerciais britânicas do ouro. Você provavelmente já imagina o que aconteceu depois. Os britânicos apareceram para controlar e exilar a família real Ashanti. Tornou-se parte do Império Britânico como um protetorado por alguns anos até o fim do colonialismo. Curiosamente, ainda é tecnicamente um país ou uma região independente. Gana reconhece o reino de Ashanti como um estado tradicional independente. O rei deles ainda influencia a região. Em seguida está a República Árabe Unida. Isso não é tanto um estado quanto é uma união política. Eu diria que, na escala de uniões de países, estaria entre uma aliança e uma união completa. Foi uma união política entre a Síria e o Egito, e seu principal objetivo era atacar Israel. Durou apenas 3 anos, e na verdade foi a Síria que se separou da nova república. Mas quem pode culpá-los? Uma união entre 2 países sem fronteira em comum está praticamente fadada ao fracasso. A interferência dos Estados Unidos da América e o apoio a Israel também podem ter feito com que eles percebessem que seu principal objetivo estava condenado, assim o propósito da União não existia mais. No sul da África Central, Rodésia. Rodésia é agora conhecida como Zimbábue e Zâmbia. Declarou sua independência em 1965, mas não foi amplamente reconhecida como tal. Estava localizada no sul da África, entre Angola e Moçambique, e era administrada pelos britânicos que a exploravam em busca de ouro, cobre e carvão. Curiosamente, foi um ponto de disputa entre os britânicos e os portugueses no início do século XX. Os portugueses queriam unir Angola e Moçambique tomando controle da região e exigiram isso dos britânicos. Os britânicos recusaram e emitiram um ultimato aos portugueses. Ou vocês aceitam que não vão tomar isso, ou vamos à guerra. Os portugueses cederam e o território permaneceu britânico. Disse que a fraqueza da monarquia portuguesa neste evento foi uma das razões que alimentou o surgimento do republicanismo. A Revolução Republicana em Portugal, apesar dos brasileiros não terem conseguido sua independência imediatamente, causou uma grande mudança em outro país. Em 1979, a Guerra da Rodésia Bush ocorreu e a região finalmente conquistou sua independência. E finalmente, de volta na Europa, a República de Salo, também conhecida como a República Social Italiana. Este é um estado de vida incrivelmente curta e também uma consequência de uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, em seus últimos anos, a Itália foi invadida e libertada por tropas aliadas em quase sua totalidade. Então Mussolini teve que fugir, e para isso, ele se mudou para Salo, no norte da Itália, criando um novo estado que era essencialmente um satélite alemão. Isso aconteceu em 1943. Contava principalmente com tropas alemãs para garantir sua defesa e existência, e foi precisamente com a derrota das forças do eixo na Itália em 1945 que o estado de curta duração chegou ao fim. Então esses são 10 países no mundo que não existem mais. Obrigado por assistir ao vídeo, inscreva-se para acompanhar os próximos e comente abaixo sugerindo qual vídeo você quer que eu faça a seguir, seja sobre países, bandeiras ou praticamente qualquer tema que você goste. Até a próxima para mais conhecimentos.